pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Co. Hoje eu tenho um relato daqueles, ele é um pouquinho mais longo do que os outros dois últimos aqui. Eu sei que vocês vão, de certa forma, também ter um momento agradável, porque eu dei algumas risadas aqui com o senso de humor dela. É muito lindo o que o nosso Deus faz em nossas vidas, né? Que Ele transforma essas maldições em bênção e ainda a gente dá risada de certa forma, né? Porque Ele cuida de nós nos detalhes. Cris, tudo começou no final do ano de 2021, quando eu saí da casa do meu pai. Pois alguns de meus irmãos me trataram muito mal e por inveja começaram a influenciar negativamente meu pai adotivo a meu respeito. Eita, já vem aí de uma família bem disfuncional, já dá pra perceber, né? Ela diz: estava muito difícil, minha mãe já havia falecido anos atrás, ou seja, a minha melhor amiga não estava lá para me defender. Era só eu e Deus e um de meus irmãos que me trata como filha, mas eu não estava suportando mais, eu imagino, não é fácil para ninguém. Fui embora para uma cidade vizinha morar com meus avós biológicos até arrumar um emprego, e ela põe entre parênteses, depois fui morar sozinha. E ela continua: quando cheguei nessa cidade, fui visitar uma igreja evangélica com a intenção de congregar nela, pois ficaria difícil ir e voltar todo domingo para minha cidade natal para assistir os cultos. No primeiro domingo que fui na igreja, um cara me viu, e ela põe entre parênteses, ele estava cantando no altar. Um mês depois ele me adicionou no Facebook e curtia qualquer coisa que eu postasse, literalmente tudo, até os check-ins que o Face fazia automaticamente. Uau! E me enviou mensagem dizendo que éramos da mesma igreja. Mas eu não dei bola. Ela fala, eu não dei muita bola, ela põe bola entre aspas. Depois fui fazer parte do louvor da igreja, mesmo não cantando muito bem. Daí me adicionaram no grupo do WhatsApp e ele conseguiu meu número e começou a enviar mais mensagens. Já começa aquela coisa pegajosa, né? Num certo dia, os jovens fizeram uma comemoração pelo meu aniversário de 25 anos e ele foi convidado. Acho que 95% das pessoas daquela cidade achavam ele uma pessoa maravilhosa e alguns começaram a torcer para que pudéssemos namorar. No dia da comemoração, ele pediu para ficar comigo, mas eu não quis. Disse para ele que se ele quisesse algo comigo, teria que conversar com meus avós. Muito bem. Fui para casa, ele me mandou mensagem cheio de vitimismo, mas concordei em ter uma conversa a sós com ele. Ele me chamou para orar e naquele dia nos beijamos. Eita, ajoelhou, tem que rezar, né? Tem aquele ditado. Meu pai do céu. Ai, 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 ele já te pegou aí, ó. Veja bem essa parte aqui, vitimismo, né? Não sei o que foi que ele usou pra se fazer de vítima, coitadinho, te convenceu a ir lá conversar com ele. Vamos orar, vamos orar. Ó a isca. Aí você foi orar lá, ele já te fisgou, né? Já tacou o beijo. E aí a gente já sabe o que começa a acontecer, né? Ela diz, eu comecei a gostar dele. 3 pontinhos. Começamos a ir para a igreja juntos, ele me buscava de moto na casa de meus avós e um dia ele falou algo que eu não gostei. E decidi que não queria mais continuar orando com ele. Aí eu queria saber o que foi que ele falou, gente. Dá os detalhes, vocês que vão escrever aqui os próximos relatos, porque isso vai fazer bastante diferença, ok? Bom, ela disse que ficou bem chateada com o que ele fez, mas no feriado do carnaval fui visitar meu saudoso papai adotivo em sua casa e senti falta daquele cara com quem eu estava orando. Ah, já estava ali, ó. Vínculo traumático já sendo construído, a dependência emocional. Eu não ouvi a voz de Deus, o primeiro sinal já havia sido dado. Por ter dado ouvidos à voz de seu vitimismo maligno, voltamos a sair e nos beijar. Em algum tempo depois, antes de completar 2 meses, ele assumiu o namoro. Ele vivia me levando a lugares legais, ele é professor e me ensinava muita coisa, dava algumas direções a respeito da faculdade e etc. O cara dizia que queria se casar com 6 meses de namoro, porque não aguentava mais esperar, e eu falei que ele estava doido. Aos 6 meses não aconteceu o casamento, mas um noivado chique, onde a família dele veio todinha. Os principais convidados eram da família dele, minha família não foi, porque ele já estava me afastando deles, dizendo que eles não me amavam. Eita! Teve muita foto, 2 anéis de ouro bem grossos e muita aparência. Esse narcisinho tem 46 anos e ela põe entre parênteses, sim, eu aceitei noivar com um cara bem mais velho. Olha, ela tinha 25. Uau!
mas não ligava muito para a idade, pois já havia namorado um homem mais maduro. Ele dizia que queria se casar com uma menina virgem, e ela põe entre parênteses, tinha que ser virgem, e nova também. A família dele, desse cara, me tratava exageradamente bem, ela põe entre aspas, me faziam sentir a melhor pessoa do mundo. E depois do noivado, quando ele começou a mostrar as garras e as brigas começaram a ocorrer pelo menos uma vez por semana, eles me defendiam e até brigavam com ele, pois ele vivia dizendo que ia terminar comigo. O tratamento de silêncio começou, ele ficava pelo menos uma semana sem conversar comigo, mas eu também não o procurava. Depois ele vinha me perguntando se eu tinha algo para dizer a ele e geralmente eu falava que se ele quisesse terminar, para mim estava tudo bem. E também passou a tentar me fazer ciúmes, mas como nenhuma outra mulher quer ele, fazia a cabeça de alguma irmã para saírem juntos, tirarem fotos e me Ah, meu Deus, eu não me aguento. Nenhuma outra mulher queria ele, e ele fazia a cabeça de uma irmã da igreja para saírem juntos, tiravam fotos e me enviava para causar ciúmes. Ela põe entre parênteses, tudo separadinho, RIDICULOS, ridículos. A família do Narciso é muito tóxica, e ela põe entre parênteses, eles são 3 homens e 4 mulheres. Tem pai e mãe vivos, todos os dias há alguma discussão entre eles lá. Casamento nenhum dá certo, a não ser o de um irmão dele que vive mais afastado da família. Alguns deles têm doenças graves, a mãe tem uma doença nas mãos que para a medicina não tem cura. Segundo ela, é causada por tocar a água. Interessante. O fulano parecia sempre gentil com todo mundo, inclusive no fim de ano de 2022, quando Deus levou meu sobrinho, que havia acabado de completar 11 anos, vítima de um afogamento, meu pai do céu, e o meu pai que morreu de infarto logo em seguida. Meu Deus, 2 dias depois, no mesmo mês, ela perdeu o sobrinho de 11 anos e o pai. Ela diz, quando tudo isso aconteceu, ele estava lá, se fingindo de bom moço. A morte do meu pai e do meu sobrinho me deixaram muito abalada, fiquei doente. O mês de janeiro de 2023 foi terrível para mim. Mas eu disse para Deus que eu ia confiar nele e apesar de não entender o porquê do que estava acontecendo, eu não iria questioná-lo e sim adorá-lo. Glória a Deus por você, por sua vida. Ela diz que dia 20 de janeiro de 2023 foi meu aniversário novamente e ele e sua família fizeram uma festa surpresa para mim. Não houve brigas, parecia um dia legal no meio daquela tribulação do luto. Em um domingo pela manhã na igreja, ele me vendo triste com o que aconteceu com meu pai e meu sobrinho, decidiu me tratar mal, com muita insensibilidade. Dava atenção para uma amiga dele que eu já havia pedido para ele não se aproximar muito, pois ele era homem, e ela põe entre parênteses, era o que eu achava, kkkk, essa hora eu rachei. Pois ele era homem, não se aproxima das mulheres, né? Porque se é homem, ela falou, era o que eu achava. Vamos ver o que ela vai falar aqui depois. E ela diz, e me deixou de lado. Mas aí eu levantei a cabeça, mesmo chorando, porque a saudade do meu pai e do meu sobrinho estava muito grande. Dia 28/1 foi aniversário de namoro e ele me tratou mal a semana toda e foi sair com a irmã da igreja, né? E ela põe entre parênteses, para me fazer ciúmes. E o que eu sentia era nojo, e ela escreve em letra maiúscula. A mulher é casada, tem uma filha mais velha que eu e deitava em seus ombros, soltava os cabelos e agarrava nele para tirar as fotos. E ela diz sem comentários. E ela continua, no dia do aniversário eu enviei um simples mimo com uma mensagem de carinho, ele agradeceu e não falou mais nada. No outro dia de manhã bem cedo decidi ir passar na casa dos meus familiares, na minha cidade natal. Depois de todo o tratamento de silêncio e ignorância que fez para comigo, me enviou mensagem dizendo que estava me esperando na igreja para eu ir passar o domingo com ele e a família dele. Quando eu respondi que não estava na cidade, acho que ele quase deu um treco. Kkkk. Desse jeito, você também, muito bem, gostei de ver. Não ficou lá chorando as pitangas, não. Ok, ela diz, eu procurava não abaixar a cabeça para ele, mesmo sofrendo, e assim foi por muitas vezes, eu sempre queria terminar, mas não conseguia. Eu que sempre fui uma moça decidida, não conseguia ficar longe e acreditava que ele ia mudar depois do casamento. Eita!
E entre parênteses ela coloca, ah, se eu pudesse falar com todas as meninas e mulheres que pensam assim. Você tá falando. Através do teu testemunho você já está falando. E ela diz, em fevereiro ele decidiu marcar o casamento, me chamou para lanchar numa pizzaria legal. E ela diz entre parênteses, sim, era sempre um morde-a-sopra intrigante, dor e uma falsa alegria, desconfiança e falta de paz todos os dias. Para causar insegurança, para você criar um medo de perdê-lo. Tudo isso, para isso tudo, tá? Baixar tua autoestima, você se sentir nada, que você não é bom o suficiente, medo de perdê-lo, inseguranças, aí você fica fraca. E aí ele começa a te torturar. Mas você, graças a Deus, embora estivesse ali sofrendo, você sempre tinha algo aonde superar, né? Uma ajuda vinda aí numa visita da família ou algo assim. Eu também me identifiquei com você em várias coisas, mas no fim a gente tá só fugindo de um problema para ir para outro, né? Onde é só em Deus que a gente consegue curar. Mas tudo tem um processo até lá, né? E ela diz, logo depois disso, discutimos por causa da irmã dele, com quem ele mais saía e ficamos quase um mês num impasse muito doloroso. Ele comprava coisas caras para tentar me convencer, fingia preocupação, pois sabia que quando ele me dava tratamento de silêncio e eu não o procurava, quando eu ia conversar com ele novamente, era para terminar. Ah, ele já manipulava tudo, né? Aí você não conseguia terminar. O casamento foi marcado para agosto e as brigas foram só aumentando. Eu não conseguia mais trabalhar direito. Todas as vezes me vinha uma fraqueza e uma sensação de culpa inexplicável e eu queria acabar com aquele relacionamento, mas pensava que era de Deus. E a maioria, inclusive minha família adotiva, que eu amo muito, dizia para eu não terminar porque aquilo tudo só podia ser inveja das pessoas maldosas. Não, era inveja dele mesmo, né? Continuando, ela diz, o casamento chegou no início de agosto de 2023 e ela põe entre parênteses, lógico que tudo foi como ele queria, muita gente, luxo e muita briga, até 2 dias antes do casamento. Aí veio a lua de mel, mas ele não conseguiu fazer nada no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, e ela põe entre parênteses, sim, ele broxou. Oh, meu pai! E ela diz, depois, e pelo menos era o que eu acreditava, houveram mais tentativas, mas de 10 dias depois eu era virgem e vou ter que fazer exames para saber se realmente houve algo, pois nada mudou. O cara tem até jeito de homossexual. Aí, lembra lá no começo? Mas eu gostava dele e estava totalmente cega espiritualmente. É isso que acontece. Ela é muito engraçada, essa moça. E ela fala, quando houve a tal tentativa, ele chegou a chorar. Disse depois que estava orando. Que estranho. Agradecendo a Deus por ter conseguido. E ela põe entre parênteses um detalhe importante. Durante todos os dias da viagem, onde não houve sexo, ele me tratava muito bem. Parecia ter ficado muito, muito triste. Chorava muito. Mas agora eu sei que era tática para eu não me separar dele. Teve que começar a tomar remédio para ver se o bichinho funcionava. KKKKK. E mesmo tomando a tal da catuaba, que é um remédio natural, o trenzinho não funcionava direito. E ela dá mais risada, meu pai do céu. Ah, já ia me esquecendo, quem levou para a lua de mel, ela põe entre parênteses, Fel, foi uma outra irmã dele, que é bem barraqueira e narcisista, juntamente com o marido dela, que parece uma marionete em suas mãos. Além do negócio não funcionar, eu tinha que aguentar a gente da família dele o tempo todo no meu pé, dormindo no mesmo hotel e brigando por qualquer coisa que acontecia. E ainda tinha que fingir que estava tudo bem. Meu Deus do céu, tortura, não é um casamento, é um pesadelo. E ela continua, depois de tal tentativa, já em casa, ele revelou seu verdadeiro caráter, seu semblante mudou e ele passou a me tratar mal como uma escrava. Tudo era ruim e ele passou a falar com a família que eu não arrumava a casa direito. Então, uma outra irmã barraquenta dele, que eu considerava como amiga, passou a ir lá falar comigo. Quando ela chegava, a casa estava um brinco, para a glória de Deus, e mesmo assim ela falava as coisas que ele dizia. Para ela, para eu me sentir mal. Olha, só gente ruim, meu Deus do céu. Ele passou a ficar cada vez com mais raiva de mim e não tínhamos relação sexual e ele dizia que quando brigávamos ele não conseguia e depois passou a adoecer mais e mais. Aí ela põe entre parênteses, ele tinha diabetes e quanto mais raiva sentia de mim, mais passava mal.
Ele passou a me xingar por nomes muito sujos, de demônios mesmo, ela diz entre parênteses. E aí começou a dormir em outro lugar. Olha, dormir em qualquer outro lugar, menos na cama. Dormia inclusive no tapete do chão do quarto, e foi assim por alguns dias. Ele brigava comigo principalmente na hora de dormir, e às vezes passava mal. A glicose subia muito de verdade, e ia dormir no outro quarto, no sofá, menos ao meu lado. Eu orava a Deus e dizia: Senhor, ó Senhor, o Senhor viu que tentei conversar com ele e ficar bem, mas ele não quis. Dorme aqui comigo, por favor. Essas foram as únicas noites que consegui dormir bem em 3 meses de casamento. Depois da outra viagem que foi feita em setembro, no feriado da Independência, voltamos para casa e aí ele começou a me xingar. E eu o segurei nos ombros e ele segurou o meu braço. Minha carne queria agredi-lo, mas Deus abriu os meus olhos e eu não o fiz. Ele me disse que eu o machuquei e começou a chorar e a me dizer para ir embora. Então eu comecei a arrumar as roupas, ele conversou comigo novamente, como se a culpa fosse minha, foi trabalhar e depois eu disse através do aplicativo de mensagem para a irmã dele que queria ir embora daquela casa. Então ela ligou para ele, disse que havia brigado com ele e ele falou que eu o havia agredido e desde então eu e a família dele começamos a ter divergências e eu vi muita maldade no olhar deles. Numa determinada noite, após esse acontecimento, após mais brigas, naquela mesma semana eu estava sentada na cama usando meu celular e ele se deitou próximo aos pés da cama, com as pernas para fora, demonstrando muita raiva por mim. De repente, ele, parecendo estar dormindo, começou a mexer os braços e mãos e foi devido ao seu estado emocional depressivo e seu coração cheio de ódio. Ele dava crises. Mas não era uma crise, eu o chamava pelo nome e ele não me respondia. Havia claridade no quarto por conta da janela e eu via que ele não parava de se mexer. Uau! De repente ele começou a dizer sem parar: eu vou morrer, eu vou morrer. Sem parar ele falava isso e eu dizia: para de falar isso, mas ele não parava. Me levantei, acendi a luz do quarto que ficava do lado contrário e um pouco longe da cama, e quando olhei em seus olhos vi que estavam estranhos, assustadores e seu semblante era de endemoniado. Eita, era muita raiva. O demônio estava ali em cima da cama. Eita! Eu comecei a chorar e graças a Deus, sem medo, me ajoelhei e orei pedindo a Deus para tirar aquilo dele. Depois me levantei e fiquei de pé olhando sem saber o que pensar. E ela põe entre parênteses: os pais moravam na casa ao lado dele, mas o mal também está na família. Sabia que eles me acusariam de estar louca. Eu pedia para parar, mas ele riu e disse: eu vou matar ele. E logo depois falou assim, rindo: mata ele que você fica com tudo. Pega a faca no armário, a maior, mata ele. Demônio falando através da vida dele, com certeza. Eu desci a escada chorando e fui orar na garagem. Pedi muito a Deus, pois sabia que mesmo não me sentindo tentada, se não fosse a força de Deus, o mal poderia fazer algo contra ele. Eu voltei para o quarto, acho que era por volta de 11h30 da noite, e passei a expulsar o mal em nome de Jesus. Eu orava na cabeça dele e o mal saía, e quando ele acordava perguntava o que tinha acontecido e depois dizia que estava com muita dor no corpo e que tinha algo entrado dentro do braço direito dele, e então começava tudo de novo. E ela diz: fiquei a madrugada inteira orando por ele e eu não dormi. O mal ia e voltava e ele, quando estava consciente, dizia sentir muito medo, mesmo não sabendo o que tinha acontecido. E ela diz: se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim. Uau, forte isso aqui, hein? Porque eu acho muito interessante, sabe? E ao mesmo tempo eu falo, como pode, né? A maioria das pessoas que falam sobre transtorno de personalidade pula a parte espiritual. E é forte, e na verdade o principal ponto desse transtorno, que eu falo que é um transtorno no caráter, é espiritual. E aqui é um exemplo claro disso. Realmente existem demônios ali, nem todos têm essa parte de possessão demoníaca, mas muitos têm sim, ok? Vai dependendo do grau, da profundidade das trevas, das portas que eles vão abrindo para entrar, né, mais e mais na escuridão. Então, assim, existe sim essa coisa de maldições hereditárias, existem também a parte de genética, mas existem as escolhas também, ok? Livre-arbítrio. Então, se a pessoa vai abrindo as portas para entrar mais e mais nas trevas, mais e mais no profundo,
é escolha da própria pessoa. Então a gente não pode pôr a culpa toda no demônio não, porque tem a nossa parte também, né? No caso deles, a parte deles de fazer essas escolhas aí. Prazer no mal. Agora Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas nem todo mundo quer sair de lá, tá? Tem gente que tem prazer mesmo de estar lá na lama, na sujeira. É triste isso, mas é assim que acontece. Vamos lá, continuando. Ela diz: pedi oração por várias pessoas, para várias pessoas de Deus. O pastor da igreja que eu congregava junto com o Narcisinho não fez muito caso quando eu comentei que ele tinha manifestado. E ela põe entre parênteses: ele mora na mesma rua da casa do cara, mas eu sabia que contar para ele não ia resolver muita coisa. A espiritualidade de muitos está se esfriando. Deus tenha misericórdia de nós. E ela continua: durante pelo menos outras 2 noites ele manifestou novamente e era difícil até orar, ficava forte. E quando está normal, ele é fraco, magro e não tem saúde. E quando parava de manifestar, me segurava com muita força e dizia que iria para o outro lado. Falava até mesmo em se suicidar algumas vezes, até que na última vez, numa madrugada, o mal não saía mais. E então liguei para a irmã de uma outra igreja e ela orou por telefone. Depois disso, ele voltou a conversar normal e perguntar por que eu estava sentada na cama, e eu disse que estava fazendo carinho. E ela fala: pois não podia falar, senão o mal manifestava de novo. Ele virou para o canto da cama com os olhos fechados, segurou na minha mão bem forte e falou pelo menos uma meia hora, como se ele estivesse delirando, contando que tentou ir embora e fugir da cidade naquele dia pela manhã quando estava trabalhando. Disse que tinha uma nuvem negra em cima de mim e que ele me odiava, mas gostava dele. Somente dele. E ela diz que passaram-se os dias, as lutas, a raiva, as acusações, mentiras, tudo voltou e aumentou. Eu chorava algumas vezes, me sentia só, sem uma pessoa ao meu lado, porque Deus sempre estava lá. Eu só não tinha outra companhia. Todos os dias perdi a vontade de fazer várias coisas que eu gostava. Uau! Não podia mais ministrar na igreja porque o pastor achou melhor assim. E ele foi conversar comigo e com o Narciso e eu fiquei como a doida da história. Então os dois disseram para eu fazer tratamento psicológico. Meu Deus do céu, esse cara é daqueles que olha só pela misericórdia de Deus. Você tá aí sã e salva só pela misericórdia de Deus também, viu? Que cara é esse? Coitado, eu tenho dó dessas pessoas de certa forma, sabia? Porque são pessoas totalmente perdidas, totalmente perdidas. Enfim, infelizes, né? Muito infelizes. Olha, eu vou te falar, mas Deus é mais. E ela diz: eu fiquei muito mal, minha família preocupada, minha saúde física também estava debilitada. Até que um dia, depois de uma semana onde ele me tratou estranhosamente e enganosamente menos mal, dias depois de ter segurado e machucado meu braço e visto que eu tirei foto da agressão e prometido não fazer mais coisas que me deixavam triste, no feriado de finados voltou a luta. Comecei a sentir nojo dele e eu estava orando mais a Deus, fazendo propósito, pedi perdão a Deus por ter feito a minha vontade de casar e não a dele, de esperar o melhor para mim. Também pedi para ele consertar a bagunça que eu mesma havia feito em minha vida. Eu não queria ficar perto do cara, não deixava ele nem me encostar. Foi um distanciamento muito rápido para a glória de Deus. Parei de fazer as coisas que ele mais queria porque fui entendendo que havia muito abuso, muita humilhação. E no dia 4 de novembro foi aniversário de 1 ano da sobrinha dele. E ele pagou mais de R$2.000 para a festa. Se endividou, porque restavam algumas contas de casamento para pagar. E ainda brigou comigo porque eu não concordei de pagar a festa. Só ele estava trabalhando, ela diz, entre parênteses. O cara me tratou muito mal o dia todo, acusou um amigo em comum de ter dado em cima de mim. E ela fala: esse rapaz sempre me respeitou muito. E na hora de arrumar para o aniversário, me humilhou e disse que eu só estava na casa dele porque não tinha vergonha na cara e que a porta da casa estava aberta, era só sair. Olha aí. O que eles querem dar? Desprezo. Que você se sinta lixo, que você se sinta nada, que você não tem valor. Que na verdade é isso que eles sentem por eles mesmos, né? Eu tô adorando os detalhes desse relato, gente. Vocês estão gostando, né? Muita informação. Ela diz: eu quis dar um tapa na cara dele forte o suficiente para arrancar e quebrar sua mandíbula.
Mas o Espírito Santo imediatamente veio na sua calma e me trouxe de volta à consciência. Ele me lembrou que a família do cara estava na festa esperando e que se algo acontecesse iriam me culpar e até mesmo fazer coisa pior. Deus me acalmou e aí eu fui pra cima dele. Aí ela põe entre parênteses, ele odiava que eu abraçasse ou apertasse forte e foi o que eu fiz. Ele ficou bravo pra caramba e ela dá risada, kkkk, e continuou discutindo. Falei algumas verdades e algo que mexeu com ele foi quando eu disse: você fica aí pagando coisas para a sua família fingindo que ama, e ela pôs assim em letra maiúscula, mas você não ama ninguém. O semblante dele parecia como se a sua máscara tivesse sido retirada. Até então eu não sabia o que era narcisismo, mas Deus usou minha boca para revelar a verdade para mim mesma. E eu, saindo do quarto para esperá-lo na garagem, disse para ele: tenha uma boa noite. E ele não me respondeu. Aquelas palavras pareciam ter revelado algo para ele. E então, no lugar da raiva, ocorreu algo parecendo uma frustração. Ótima observação sua. E ela põe entre parênteses, uma delas foi eu não ter desistido de ir à festa. Fomos para aniversário, então uma série de coisas começaram a dar errado. Ainda na casa, ele esqueceu o presente e teve que buscar porque eu não ia mais agir como escrava dele. Estava longe de casa e teve que voltar atrás porque não lembrava o endereço. E eu não ajudei em nada. Falei que só ajudaria se ele pedisse por favor. E ele não pediu. Ah, lógico que não. Orgulhoso, né? Na festa, ele segurou na minha mão para subir a escadaria, mas eu o desprezei com meu olhar. Mesmo segurando sua mão. E ele foi tirar fotos com a menina e depois eu também fui. Tinha só uns 10 minutos que tínhamos chegado lá e estávamos atrasados e de repente a luz acabou. E só acabou lá no local do evento. Aquilo nunca havia acontecido naquele imóvel. Um aparelho queimou do nada. Lá eu não comi absolutamente nada. Uma irmã em Cristo me disse que não era para comer nada naquela festa, pois poderia ter algo preparado de mal contra a minha vida. Olha que forte, hein? E ela põe entre parênteses, e do jeito que ele e a família dele são, eu não duvido nem um pouco. Eu obedeci e pedi misericórdia a Deus. O estranho é que a família não parava de me encarar quando perceberam que eu não comia absolutamente nada. Principalmente a mãe dele. E ela põe 3 pontinhos. Eu quero voltar aqui rapidinho, gente, porque tem coisas que a gente tem que falar, né? Vontade de voar no pescoço dele, dá mesmo. Dá mesmo. Quantas vezes já não aconteceu deles levarem a gente no extremo do extremo, porque somos seres humanos, temos carne e osso, temos emoções, não temos sangue de barata, que nem eles, né? Na maioria. E aí eles vão ativando botões, gatilhos, pra te deixar ao ponto que você não é mais você ali, você explode, você sai de si. E isso chama-se abuso reativo. Parece que você é a pessoa abusiva, parece que você que é a pessoa má. Mas não. É porque a pessoa tá no relacionamento, no caso ela nem sabia que era um abuso, a pessoa já não sabe mais o que fazer, não consegue sair porque já tá no vício, no vínculo traumático. E aí, nessas horas a gente vê que eles estão fazendo de propósito e é para provocar, dá vontade mesmo, eu falo que é voar no pescoço. Mas pela misericórdia de Deus e pelo discernimento espiritual, Espírito Santo nos ajuda ali e a gente consegue não fazer algo pior. Mas quem nunca surtou aí na presença do mal, né? Por isso que eu falo, é contato zero. Por mais que você tenha domínio próprio, não tem como, gente. Porque eles não param, elas não param. Vai até a hora que você não aguenta mais, é no limite mesmo. Então, o melhor, se você pode, é contato zero, libertador. Melhor coisa, e eles ficam desesperados, desesperadas. Problema deles, quem mandou não dá valor. Quem mandou fazer joguinho o tempo todo? Agora que aguente, né? Vai infernizar outro. Deus tenha misericórdia, meu Pai do céu. E ela diz, na festa sentei na mesma mesa, porém longe, e não disse nenhuma palavra, e conversei normalmente com uma mulher do irmão dele, e como se nada estivesse acontecendo. Ignorei o Narciso por completo, e eu nunca vi ele tão frustrado em toda a minha vida. Ah, é lógico, porque aí eles estão sentindo na pele agora, né, o desprezo. Nem mesmo com os parentes ele conseguia conversar direito, parecia uma estátua demoníaca frustrada. KKKKK.
A festa acabou, fomos embora e no outro dia ainda estava chateada, mas pedi a Deus força para perdoar e fui para a igreja louvar a Deus com a equipe de louvor no altar. Era aniversário de 3 meses de casamento e depois tinha outro aniversário de outra sobrinha dele. Ele, como sempre, me ignorou como se aquela data não significasse nada. Fomos almoçar no restaurante após, apenas porque eu não iria cozinhar naquele domingo. E quando voltamos para casa, uns 40 minutos depois, conversei com ele pelo fato de ele não postar algo especial para a sobrinha que fazia aniversário naquele dia. Como se ela não tivesse o mesmo valor que as outras. E ele me ignorou e depois tentei pegar o celular dele porque ele estava me ignorando. Daí entramos em uma luta corporal. E ela diz, me arrependi, mas quis machucá-lo. Eu só estava pegando o celular, mas a raiva, tudo o que estava acontecendo me levou ao ponto de explodir. Sem querer machuquei seus dedos enquanto tentava pegar o celular dele e também fiquei com o braço roxo e um dedo muito machucado. E o corpo muito dolorido após a briga. Então ele saiu de casa e eu fui atrás com medo de ele inventar algo para alguém e jogar a culpa do acontecido em cima de mim. E ele caiu no chão. Ele caiu no chão e ela disse para mim foi tudo fingimento, como se estivesse em crise. Levei ele para o hospital com a ajuda de um vizinho e depois a família foi atrás e me acusou, dizendo que a culpa daquilo tudo era minha. Levantei a minha cabeça, peguei o celular e saí de lá. Chamei o pastor da igreja, ele conversou comigo e chorei muito, 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 ela coloca. Foi-me dito para tomar uma decisão, porém antes que eu falasse qualquer coisa, o pastor ia conversar com ele primeiro. E ela põe entre parênteses, contudo, eu já tinha me separado em meu coração. O pastor conversou com ele após o culto e ele quis divorciar e ela põe em letra maiúscula, aleluia! Foi um dos maiores alívios que senti em minha vida. Glória a Deus. Voltei para minha cidade, Deus abriu uma porta de trabalho abençoada para mim. Trabalho, estudo, graças a Deus, já são quase 5 meses de libertação. Eu pedia entendimento sobre o ocorrido, se fosse a vontade dele me mostrar. Até que em fevereiro deste ano de 2024, o ex-narcisista começou a passar na frente do meu trabalho e na terceira vez passou bem perto. Olha, 2 vezes para me ver e para que eu percebesse ele ali também. Deus me mostrou que ele tinha a intenção de se relacionar de alguma forma, mas para fazer mais estragos. É isso mesmo. Então decidi procurar conhecer esses comportamentos, daí descobri o transtorno narcisista. Yes! Libertador, glória a Deus! Deus me deu um grande livramento, me apeguei mais a Deus, Ele me perdoou e hoje eu entendo que tudo que eu passei tinha e tem um propósito. Muitas pessoas estão tendo seus olhos abertos através do que aconteceu comigo e glória a Deus pela minha vida, eu sou grata. E ela deixa a passagem de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, pois sou contigo. Ela diz aqui o verso 5. Deus mudou minha história e vai mudar a sua também. Creia. E ela termina. Muito forte, muito impactante, várias informações e assim, o ponto maior aqui que eu vejo, mais forte de tudo, eu não sei a sua história, na verdade você não teve, no caso, pelo que eu entendi, você foi adotada, né? Você tinha pais adotivos e depois acabou tendo relacionamentos abusivos. Eu não sei se seu pai e sua mãe adotivos, algum deles foram tóxicos, se você teve uma família aí disfuncional. Eu sei que provavelmente por conta da adoção também já vem algumas coisas que acabam gerando traumas, carências e a busca, né, de um pai, de uma mãe. Não sei de verdade como foi tua criação porque você falou pouco sobre isso. Eu entendi só no começo que seus irmãos estavam aí colocando você contra seu pai porque sua mãe já tinha falecido. Ah, pelo que eu entendi você tinha um convívio bom com a sua mãe. Com o seu pai também parecia ser algo bom. Agora os irmãos, né, que eram os problemas, que eles te tratavam muito mal e tinham inveja e começaram a te difamar, né, pro seu pai. Não é fácil, gente, olha, eu vou te falar, mas eu creio sim que Deus tem propósito maior, glória a Deus que você se arrependeu das coisas que você também teve de responsabilidade, porque assim, nós, por mais que seja difícil, né, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não agrada a Deus por conta
de um convívio tóxico. Então, assim, Deus sabe do nosso caráter, sabe a intenção do coração, por isso Ele nos dá a segunda chance. E a questão agora é daqui pra frente, né? Buscar terapia, não sei se você faz ou se você já fez, porque é tudo muito recente, né? Foi agora, em fevereiro, que você, né, realmente conseguiu sair disso. Mas olha, foi muita coisa importante que você deixou aqui. Glória a Deus mesmo pelo teu relato. Glória a Deus em primeiro lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, nosso Criador que primeiro nos amou. E que esse seu relato possa, sim, ajudar muitas vidas. Eu creio que já está ajudando. Compartilhem, deixa aí o seu like, deixe seu comentário se você tem algo a comentar também. E se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar aqui abaixo também o meu e-mail, caso você tenha um relato também assim impactante para compartilhar com todos que estarão aqui assistindo. Beijos no coração e a gente se vê no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.